Atos capítulo 15, versículos de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pelo dom gratuito do Senhor para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Graças te damos porque não somos justificados por nenhuma obra da lei, mas unicamente pela sua graça predestinada antes da fundação do mundo. Bendito Deus de Israel que salvou o seu povo com mão poderosa e nos libertou das trevas para o reino do teu Filho, Jesus Cristo. Abençoe essa obra e que tudo concorra para a honra do teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Coisa difícil é aceitar a salvação unicamente pela graça de Deus, sem as obras. A igreja no século XVI sofreu na carne, porque os católicos romanos diziam: vamos ter paz. Sim, diziam os reformadores, vamos ter paz, mas não negociaremos as doutrinas verdadeiras. E por isso gritavam até morrer: soli gratia, soli deo gloria, sola scriptura, solus Christo la fide. Somente a fé, sem as obras da lei, podem salvar o miserável pecador. Isso não é um problema novo que culminou na Reforma Protestante em 1517, com Martinho Lutero afixando suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, mas no tempo de Paulo aconteceu exatamente esse problema, cujo assunto faz parte do nosso texto. Alguns judeus que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E alguns da seita dos fariseus que haviam crido diziam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos considerar, portanto, essa controvérsia judaizante, e eu chamo a atenção para o problema que deveria ser resolvido. Era uma questão muito séria que, se não fosse solucionada, a igreja se tornaria uma seita. Nós lemos no versículo 1 que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Temos aqui o surgimento dessa controvérsia na igreja de Antioquia. Paulo havia chegado ali em Antioquia da Síria, que serviria como base das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E depois de terem relatado para os irmãos quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, eis que vieram alguns que se diziam ser da parte de Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. Há uma questão complicada com esse texto, porque alguns comentaristas identificam essa passagem com Gálatas 2, onde é nos dito que em Antioquia chegaram alguns da parte de Tiago, ou seja, eles falaram que haviam chegado a Antioquia a mando de Tiago. Mas na própria decisão do Concílio de Jerusalém, reconheceram que algumas pessoas foram até Antioquia perturbar a igreja sem autorização. Nós lemos no versículo 24 desse capítulo 15: visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma.
É pouco provável que esse texto esteja relacionado em Gálatas 2, porque em Gálatas 2,13 se diz que o próprio Barnabé foi deixado levar-se pela dissimulação dos judeus. E aqui no nosso texto, Paulo e Barnabé tiveram discussão e debates não pequenos com esses homens, sendo certo que acabaram sendo nomeados para irem a Jerusalém esclarecer, deliberar e desfazer essa heresia. O certo é que temos um problema teológico grave que estava ocorrendo na igreja de Antioquia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que todos os gentios que se convertessem ao Senhor Jesus deveriam circuncidar-se segundo o costume de Moisés, pois caso contrário, não poderiam ser salvos. Provavelmente eram membros da igreja cristã que antes de se converterem à fé, tinham sido judeus da seita dos fariseus, porque quando Paulo se dirigiu a Jerusalém para procurar resolver o problema, outros que estavam lá reforçaram esse falso ensino descrito aqui no versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles estavam defendendo, através dos seus ensinos, que não bastava apenas a fé em Jesus Cristo, mas deveriam guardar a lei de Moisés, inclusive a circuncisão. É bem possível que os perturbadores de Antioquia da Síria fossem representantes desse partido dos fariseus dentro da igreja cristã inicial em Jerusalém. O que temos aqui são pessoas que tinham vivido aquela vida como judeu dentro da seita farisaica, cujos corações estavam arraigados ainda com toda aquela religiosidade e ênfase no cumprimento da lei e na circuncisão. E o mais provável é que aquelas pessoas que se realmente convertidas tinham grande dificuldade de se verem livres daqueles ritos e costumes passados, produtos da sua religião e que foram tão duramente condenados pelo Senhor Jesus. Pois eles engoliam um boi, mas se engasgavam com um mosquito. Ou seja, a liderança religiosa se incomodava com o cisco do olho alheio, mas não percebia a trave que cegava o seu próprio olho espiritual. Então, esses indivíduos que tiveram dificuldade de se desvencilharem da religião das obras para a religião da salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus somente pela fé, desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos o dever de se circuncidar segundo o costume de Moisés, alertando o perigo da condenação em caso de desobediência. E acabaram vindo perturbar a igreja de Antioquia da Síria com essa controvérsia judaizante. Podemos imaginar a igreja toda alegre com a chegada dos apóstolos que haviam informado como Deus o Pai abriu aos gentios a porta da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Podemos imaginar as notícias e a presença dos missionários que estavam causando ali grande alegria ao povo de Deus. Nós lemos no versículo 3 que antes de Paulo chegar a Jerusalém para resolver essa questão delicada, eles atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Mas agora chegando esses indivíduos com esses falsos ensinos, querendo colocar um jugo na religião da liberdade em Cristo Jesus, começaram a perturbar a igreja, lhe arrancando a paz e a alegria. E obviamente que Paulo não podia ficar quieto diante de tal gravidade doutrinária. E é-nos dito no versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. A questão não era simplesmente externa, mas Paulo compreendia muito bem e sabia que exigir a circuncisão aos gentios, obrigando a tal rito, era retroceder no processo da salvação e anular a obra de Cristo, porque os gentios e judeus seriam obrigados a observar toda a lei de Moisés, anulando a cruz de Cristo. Paulo disse em Gálatas 3, de 9 a 13, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito,
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Nem circuncisão e nem batismo e nem coisa alguma é capaz de justificar o homem para a salvação, mas unicamente pela graça de Deus e pela fé, sem as obras da lei, no Senhor Jesus Cristo. Portanto, por causa da confusão que houve na igreja de Antioquia, oriunda dos tais indivíduos aqui mencionados, e tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para procurar dirimir esta questão delicada e séria. O problema era sério, o problema era grave, que Paulo repreendeu Pedro publicamente por causa da doutrina. Se fosse uma questão pessoal, certamente Paulo chamaria Pedro de lado e resolveria com ele só. Mas quando Paulo viu em Gálatas 2, de 14 a 16, que lá na igreja de Antioquia da Síria não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Assim, era um conflito sério, com um problema profundo, que deveria ser resolvido. Então, na segunda parte do versículo 2, é-nos informado que decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. E assim partiram para Jerusalém. Observe o problema da igreja. As pessoas pensam que as igrejas não têm problema, mas isso não é verdade. Já foi ilustrada que a igreja é como a arca de Noé, que por dentro é uma confusão, até com mau cheiro, mas tem vida, ao passo que fora da arca só existe morte e afogamento. Sempre haverão problemas sérios na igreja, e nosso Senhor, sabendo muito bem disso, nos ensinou como proceder com questões delicadas dentro da igreja. Em Mateus capítulo 18, de 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então os delegados da igreja de Antioquia partiram por terra para Jerusalém, para resolver tal desavença e frustrar a confusão que os tais indivíduos que estiveram em Antioquia causaram. Antes, porém, de chegar em Jerusalém, Paulo aproveitou a oportunidade, no versículo 3, é nos dito que, em certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, que hoje situa-se no Líbano, e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Paulo testemunhou o poder transformador do Evangelho na Fenícia e em Samaria. Veja que maravilha os missionários narrando lá a conversão dos gentios. Fato que causou grande alegria a todos os irmãos com a conversão deles, bem como a fundação das igrejas cristãs gentílicas. As barreiras sociais e étnicas haviam sido ruídas nessas igrejas e o Evangelho havia unido aqueles povos que confirmaram o trabalho missionário de Paulo voltado para os gentios. E partindo dali, é-nos dito no versículo 4 que, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles.
Os delegados chegaram a Jerusalém e foram muito bem aceitos. Afinal de contas, é uma honra trabalhar em prol do Evangelho. Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As boas-vindas foi dada pelos apóstolos, presbíteros e por toda a igreja, onde haveria uma reunião de forma oficial, indicando a unidade da igreja e a necessidade de organização, pureza e santidade. A reunião era muito importante, pois daria o destino da igreja, ou ela continuaria igreja, ou uma seita judaica. Mas pela graça de Deus sabemos o resultado positivo e como o Senhor cuida da sua igreja. Observe a afirmação dos missionários, atribuindo a obra de Deus na primeira missão. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Devemos insistir que os atos deste livro são do próprio Senhor Jesus ressuscitado, por intermédio do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. Foi Deus que realizou a obra missionária na pessoa do Senhor Jesus. O primeiro volume de Lucas registra-se a obra do Senhor Jesus como homem no estado de humildade. E o segundo volume de Lucas indica a ocorrência pública dos atos do Senhor Jesus ressuscitado por intermédio do Espírito Santo. Observe que os missionários não enfatizaram suas próprias obras, demonstrando o seu próprio trabalho, mas relataram tudo o que Deus fizera com eles. Essa é a maravilha do livro de Atos, que é o registro dos atos do Senhor Jesus, o grande missionário que começou na Palestina, mas depois que morreu, não limitou sua obra apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Podemos imaginar que os judeus perturbadores eram a minoria, haja vista que a igreja, os presbíteros e apóstolos deram boas-vindas aos missionários. Finalmente, o texto termina com uma nota negativa. No versículo 5 é-nos dito: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Coisa dura é aceitar a salvação unicamente pela graça de Deus, sem as obras. O homem precisa acrescentar na salvação seu esforço, suas emoções, seu fervor religioso. Tem gente que acrescenta o batismo. Como é difícil para o homem receber a salvação inteiramente de graça pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. A oposição que veio de Antioquia encontrou guarida com outros integrantes da seita farisaica que haviam crido. A diferença é que eles não ficaram contentes com a inclusão dos integrantes gentios que se converteram e, por causa do preconceito, frieza e intolerância cultural, tiveram dificuldade para se desvencilhar dos seus costumes provenientes da seita dos fariseus, que era baseada nas suas próprias obras e que acabavam resultando em hipocrisia. Várias vezes eles foram advertidos por Jesus acerca da sua falta de sinceridade e inteireza de coração. Mas mesmo assim, achavam que deveriam obrigar os gentios à condição dos judeus. Mas era hipocrisia e por isso Paulo publicamente confrontou Pedro. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero concluir ressaltando que não devemos ter uma ideia romântica de que a igreja é um paraíso aqui na terra. Aqui e ali encontramos pessoas que imaginam que a igreja é um paraíso. Há aspectos em que isso é verdadeiro, pois já desfrutamos parte da nova vida em Cristo e das realidades espirituais que só poderemos desfrutar plenamente quando haveremos de reinar pela graça de Deus pelos séculos dos séculos. Portanto, pela graça de Deus, alcançamos deslumbres e desfrutamos bênçãos espirituais já durante esta peregrinação.
Uma das bênçãos que desfrutamos é a comunhão dos santos. Porém, a Igreja do Senhor Jesus é composta por pecadores, salvos, regenerados, justificados pelo sangue de Jesus, mas ainda pecadores. Temos a obrigação de procurar resolver os problemas da melhor forma possível, buscando a paz, disposição e a pureza da Igreja. Na Igreja sempre aparecerão os problemas. Pedro teve conflito com Ananias e Safira, depois houve discussão com os helenistas, com os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Também teve problema com Paulo, e aqui no nosso texto, esses membros da igreja que eram da seita dos fariseus e que haviam crido no Senhor Jesus, estavam perturbando a igreja, exigindo que os gentios se tornassem judeus para ser cristãos. Eles não estavam admitindo os gentios ao cristianismo, sem antes guardar a lei de Moisés. Devemos esgotar todos os esforços para que a unidade da igreja seja estabelecida. Paulo não mediu esforços e podemos imaginar como isso atrasou a segunda viagem missionária, inclusive requerendo os recursos que poderiam ser revertidos na segunda viagem missionária. Afinal de contas, uma viagem para Jerusalém despende algum recurso que poderia ser redundado para as missões, mas devemos nos consumir exaustivamente para que se estabeleça toda a verdade na igreja, visando a pureza de Cristo, bem como a pureza doutrinária e a harmonia entre os seus membros. Devemos lembrar o poder das chaves que tem a liderança da igreja, quando o Senhor Jesus disse em Mateus 18, de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que o Senhor nos abençoe. Amém.